Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Vamos lá para o nosso sexto encontro. Boa noite, Vaninha. Vamos esperar o Instagram avisar o pessoal. Falar sobre medo, né, gente? Coloquei até uma musiquinha aí mais calma pra gente poder abordar esse assunto tão presente na vida de todo mundo, né? Quem nunca sentiu medo? É algo tão real, né? Ai, boa noite, a Rosana também tá aqui. A Inalda, vamos chegando, meninas. Isso aí. Vamos lá, então vamos começar. Esse é mais um encontro que originou-se pelo grupo das Mulheres ao Êxito, um grupo VIP no WhatsApp, e que me gerou muito medo iniciar, hein? Olha só. E é isso, eu lembro, comentei com vocês, vou trazer aqui temas para vocês que fizeram muito sentido para mim e que se fez sentido para mim e a gente vem buscando superar e trabalhar, é porque é importante para o nosso processo de crescimento, né? Para o nosso desenvolvimento pessoal. Então eu estou aqui nesta noite no sexto tema e é um tema que eu entendo, né? Todos são muito importantes, mas reconhecer os nossos medos é um grande passo para que a gente consiga realmente se manter na nossa direção. Até agora, lá dessas lives todas que a gente tem feito, desses bate-papos, os exercícios, tudo foi com o objetivo de trazer uma reconexão de você com você mesmo, de onde você está, para onde você quer ir, né? E de repente tem gente que se percebe neste meio do caminho totalmente adequado. Olha só, eu estou vivendo a vida que eu quero viver. Agora, a grande maioria está ali no momento de transição de carreira, de decisão se vai para a maternidade ou não, se casa ou não, algumas buscando, né, um relacionamento. E aí a gente percebe que o sentimento do medo é um grande balizador que nos faz reconhecer se estamos buscando, né, de forma correta ou adequada, enfim, como a gente quiser chamar, ou se realmente nós estamos procrastinando, adiando e não se comunicando com todos os objetivos que a gente veio traçando até aqui. Oi, Nalda, boa noite! Então, o medo, nós chegamos aí já no finalzinho desse meu desafio. E tudo isso, gente, nasceu, né? Estar aqui no Instagram, falando, né, em vídeos, divulgando e decidindo trazer a minha história aqui para vocês, compartilhando os meus conhecimentos, as minhas histórias. Cara, tudo isso foi um processo de superação do medo. Por quê? Eu acho que eu fiquei uns 2 anos no Instagram já dividindo uma série de informações, de reflexões minhas, mas querendo fazer vídeos, aparecer no Stories, e era super somente de foto. Tudo que eu postava no Stories, por exemplo, era muito direcionado à questão profissional, porque ali eu estava empoderada. Quando eu olhava para mim, me conectava com aquele meu propósito, para dizer assim, cara, eu quero compartilhar as minhas histórias. Eu sei o quanto eu já tenho na minha equipe, no meu time, pessoas que eu pude transformar, que eu pude ajudar, que eu dei a mão e que cresceu, né, dentro desses anos que eu tenho atuado. Por que não trazer isso para mais pessoas, para rede social, para um grupo, para mulheres que me procuram, né? E aí tudo isso começou a tomar forma quando as pessoas me procuravam no direct, dizendo, nossa, olha só, ateliê da Ju Bordados. Nossa, ela tá dizendo, orgulho de você, minha amiga da escola. Ju, qual é o seu ateliê? Preciso ver. De qual escola, né, gente? Eu sou de Presidente Epitácio, divisa com Mato Grosso do Sul. É uma cidade super pequenininha, né? E eu passei por várias escolas lá. Então, me diz, Ju, qual a Ju?
Vamos divulgar aqui já, ó, é um ateliê, gente. Vamos divulgar, porque agora com essa via online a gente precisa começar a promover os negócios online, hein? Dos nossos amigos. Margarete, boa noite. Então, Ju, em Epitácio, estudamos no Valdir no 18, na creche, né, ou foi no colégio, e eu estudei no Objetivo também. Passei por todas as escolas. Então, gente, voltando à ideia, né? Eu tô aqui na rede social exatamente para superar o meu processo de medo. E medo de várias coisas. Medo de se expor, medo de fracassar, medo de ser julgada, medo de não me superar, medo de não dar conta, de ter constância aqui dentro para bater um papo com quem realmente está engajado comigo, né? Eu vejo aqui nas quintas-feiras, eu mudei, esse programa começou fazendo na segunda, e realmente a minha atividade preponderante, né, é a Ethics. Eu sou sócia diretora da Ethics, que é uma empresa de saúde e segurança do trabalho, e eu comecei a vir para a rede social exatamente para se conectar com esse meu propósito, com o meu chamado. E quando eu venho para a rede social, é um tempo que eu preciso decidir fazer isso com qualidade, porque eu jamais faria isso que eu estou fazendo aqui com vocês de forma leviana, de forma superficial. E aí eu tive que escolher e decidir estar aqui com vocês numa constância de 9 semanas. E para isso eu tive que superar o medo inclusive de ter que mudar de rota, de ter que desistir. E é isso que hoje eu venho trazer neste assunto, né, de tão importância que ele tem no nosso processo de construção da nossa história, da nossa jornada. Então a primeira coisa é que o medo nada mais é do que uma perturbação que a nossa mente cria diante da ideia de que estamos em perigo, né? Ele pode ou não ser real, isso é importante dizer. A gente diante de uma ameaça, nossa mente, até para nos proteger, é um grande balizador de proteção, muito mais, né, do que de paralisação. Ele é um dosador das nossas ações. Então, a nossa mente, ela cria ali, ela se depara com uma situação nova e ela te pondera. Seu corpo começa a responder, calma, olha lá, analisa, vê se isso é uma ameaça, quais são os riscos. Então olha como a nossa mente, ela é sábia. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente não tem lá que escrever, entender o que a gente está fazendo, quanto de energia aquilo vai nos demandar, como a gente quer fazer aquilo. Só que muitas vezes a gente perde o liame, a linha entre o medo e a fobia. E algumas pessoas que não se conhecem da forma com que poderiam olhar para si, entender quais são os seus medos, o que ela acaba fazendo? Ela paralisa, o medo paralisa, porque ela não conhece de fato, né? Nós somos seres humanos, o medo ele é inerente ao ser humano, tá? A gente tem medo de perder, medo do fracasso, como eu falei aqui, mas essa construção é do nosso inconsciente. Muito do que acontece na nossa vida é deste inconsciente, não do consciente, não é do racional, né? Então é por isso que a nossa mente ali, diante do medo, ela libera hormônio, adrenalina, e a gente começa a suar frio, a pupila dilata, a gente fica tenso, tem gente que fica com os dentes cerrados, né? Eu tenho bruxismo, por exemplo, eu durmo assim, por quê? Porque diante dessa adrenalina, da ansiedade, do que gera estresse, você acaba tendo que se reconectar. Hoje, por exemplo, eu tenho começado um processo de treinar a meditação, silenciar a mente. Por quê? Por conta dessa minha busca do meu autoconhecimento, eu vou percebendo até que ponto que o meu medo de fato, o quanto a minha mente me alerta diante dos fatos, que faz com que eu tenha um gatilho que aciona o estresse, que me gera uma perturbação mental. Seja bem-vinda, Bia. Olha quanta gente querida aqui. O Ian também tá aqui comigo. Que legal. Então, gente, assim, a nossa mente, diante do estresse, desses gatilhos que nos geram ansiedade, adrenalina e etc., nós temos uma tendência a ter uma confusão mental. Eu muitas vezes não consigo enxergar saídas para problemas
simples. Às vezes a pessoa vem falar com você, você tá tão envolvida ali no problema, naquilo que sua mente criou, que você não consegue nem prestar atenção no que o outro tá falando, não tá processando, né, tudo que tá acontecendo à sua volta, você não tá tendo uma percepção adequada, que você está envolvido literalmente nesta, eu digo que até é químico, né, tudo que eu falo aqui vai muito dessa minha vivência, não é uma questão, eu sempre digo, tudo que eu trago aqui, nada substitui a você procurar um bom profissional, alguém que vai te ajudar na área, né, psicólogos, terapeutas, enfim. O que eu trago aqui é compartilhando com vocês o que eu tenho vivido, né? A Paulinha falou, meditação é maravilhoso, eu tô num processo, eu tô começando. Por quê? Se você falasse comigo há alguns anos atrás, gente, com essa mania que nós temos de acelerar, de querer dar conta de tudo e etc., eu ainda tenho muito disso, de querer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, tocar 1000 assuntos ao mesmo tempo e não entender realmente o que está acontecendo, o que eu vou dar conta, me perceber como uma pessoa que vai conseguir conduzir as suas atividades, vai enfrentar os seus medos, mas de forma mais criteriosa, sem ser envolvida pela emoção. Então, por exemplo, a meditação para mim é algo que eu tô começando a fazer guiado, mas é um desafio muito grande. Só que eu já percebo que a minha respiração, quando eu tenho desacelerado, eu consigo voltar um pouquinho pro eixo, eu consigo trazer um pouquinho de paz, sabe, pro momento da minha ansiedade. Eu já compartilhei nos meus textos que eu estou passando por um momento de muito trabalho, de muita transformação, de muitas conquistas boas, mas desafios, coisas novas que estão vindo. E dentro desse processo, vem um monte de outros desafios juntos, né? Aquilo que era confortável, que você domina, que tá tudo à sua mão, é muito fácil você conseguir conduzir. Agora, à medida em que você fala, eu desenhei o meu objetivo, eu quero chegar aqui. Quem tá no grupo VIP das mulheres sabem que a gente tá numa jornada, né? Quem vem às lives aqui comigo, né, desde o primeiro encontro, percebe que a gente começou lá escrevendo os nossos objetivos, sabendo o que é o ponto A, o que é o ponto B. A gente começou a falar sobre o nosso poder de criação, do poder da afirmação, do poder da gratidão. Foi uma construção, mas sempre olhando para ferramentas que nos mantêm no foco de onde a gente quer chegar. E o medo é um dos pontos, para mim, muito importantes nessa construção. Porque se eu tenho medo de julgamento, se eu tenho medo de fracassar, se eu tenho medo de não dar conta, cara, não tem como você continuar. Porque tudo que é novo traz desconforto. E se traz desconforto, o nosso corpo nos protegendo traz o medo para te trazer de novo para aquela situação. Olha, aqui eu domino, aqui eu tô num campo seguro. Né? Eu estou lá com uma demanda grande de novos clientes. Oi, estamos aqui de novo, estamos juntos. Me dê um oizinho aqui, gente. Compartilha aqui comigo quais são os seus medos hoje, agora. O que seu coração te traz? Quais são os medos que têm te conduzido, né? Ou você realmente está dominando esses seus medos? Ah, Ivaninha, obrigada, viu? Que bom. Eu acho que assim, ou é meu Instagram, ou minha internet, não sei, gente. Alguma coisa está me boicotando por aqui, né? Legal, que bom tá todo mundo aqui. Então, o que acontece? Escreve aqui comigo, qual é o seu principal medo hoje? O que tem te paralisado? O que tem feito com que você repense demais os seus projetos, ou com que você não inicie o seu projeto, engavete ele? Quais são os seus medos? Algumas mulheres que estão no grupo me mandou, né, assim, no privado, ali no particular, os medos, o que faz com que elas não alcancem o que elas querem, né? Algumas falam muito realmente de autoestima, olha, eu acho que eu não sou capaz. Outras dizem assim, olha, acho que não é pra mim. E aí vem muito da crença limitante que a gente conversou, né? Então, voltando, o que eu estava dizendo? Que no meu processo de construção dos meus projetos e dos meus desafios, eu sempre desenho, escrevo, analiso, como já compartilhei aqui, mas o importante é que eu tenho conseguido reconhecer o que me paralisa, ou o que me faz procrastinar, ou o que me gera um nível de ansiedade, porque o grande precursor disso é o medo. E o que me gera ansiedade, o que me gera até uma certa fobia, às vezes, de fazer alguma coisa diante do novo.
Isso é algo que o exercício que a gente dividiu no grupo das mulheres era exatamente para que vocês escrevessem. Imagine você num filme que você quer escrever, onde você é um protagonista, onde você demonstra ali uma situação que você não está confortável e de repente você consegue visualizar o que essa situação não confortável pode te fazer alcançar lá na frente. E é isso que ressignifica o que eu vou fazer nessa jornada, nesse processo para superar o meu medo. Gente, nós temos que pensar que nós estamos falando de um assunto muito de autoconhecimento. É de muito, eu digo que a régua que mede o seu medo, ela tem que ser olhada com muito acolhimento, com muita autocompaixão, mas o principal ponto deste olhar é que você consiga, se for o caso, procurar uma ajuda profissional. Eu acho muito importante, eu faço terapia e acho fundamental. Por quê? Porque se a gente não fizer hoje um acompanhamento, um entendimento do meu medo e perceber de fato que ponto que é medo, um estresse ou uma fobia, que a fobia ela é altamente paralisante, eu não consigo sair dessa roda. Eu tenho pessoas no nível de depressão que estão aqui na rede social procurando ajuda e que não vai ser aqui necessariamente que ela vai encontrar uma solução definitiva e profunda para os seus problemas. Mas o que eu tô trazendo hoje, né, para vocês é sobre uma forma de você enxergar esse medo, por onde você pode começar. E ouvindo de uma pessoa que se desafiou muito ao longo desses anos e sentiu medo e sente medo em todos os novos desafios, mas que não deixa o medo me dominar, né? Existem aí muitos métodos, muitos tratamentos, inclusive de psicoterapia, obviamente, né? Que eles falam que como que é o nome? Desensibilização sistemática, né, que é a aproximação da pessoa, do medo com com o objeto que gera o medo. Então, assim, a terapia, ela tem uma tendência ali a te trazer, bom, se eu tenho medo disso, eu me aproximo disso, eu faço um trabalho para que eu consiga superar esse medo. Sabe quando a gente fala, a gente só consegue superar o medo quando a gente enfrenta ele? Isso é fundamental para que a gente comece a entender. Eu reconheci o que eu tenho medo, eu tomei a decisão de que esse medo não vai me dominar. Quais são os recursos e as ferramentas que eu vou usar para superar esse medo? E aí Napoleão Hill traz pra gente, né, que medo ele é um estado mental. Se ele é um estado mental, ele é como uma planta. Quanto mais você cultiva esse medo, mais ele vai crescendo dentro de você. Por isso que quando eu digo busque ajuda para você superar o seu medo, é literalmente você olhar isso e falar: que extensão eu tenho para superar, para enfrentar este medo que eu tenho hoje? Porque o medo, o que ele vai fazer? Se você procrastina esse enfrentamento, ele vai estar sempre lá, presente, e ele vai crescendo. E cada vez que você buscar um desafio novo, vai gerar aquela sensação, sabe, de borboleta no estômago, de buraco, né, uma sensação de frio na barriga, você fica com a mão suando, você fica com o coração acelerado. Tem gente que vive dessa adrenalina, né? Mas a grande maioria, pessoal, não. A grande maioria, ela recua. Como eu falei, nosso cérebro vai nos proteger. Então, se você identificou o seu medo, identificou que aquela sensação é desconfortável. Eu, por exemplo, odeio montanha-russa, odeio brinquedos super, hiper, enfim, radicais. Não gosto. E aí eu vou lá pra dizer assim, tá bom, superei o meu medo. Não, eu não superei o medo. Eu vou, enfrento, experimento e pra mim ele não faz sentido. Então, quando eu vou aos parques, acho legal, faço companhia pra galera e fico ali fazendo o esquenta da fila com a galera, mas não gosto, não é uma coisa pra mim. Então não significa assim que eu tenho medo, mas aquilo não me paralisou. Eu fui lá, enfrentei, entendi o sentimento e a gente precisa começar a reconhecer isso. Tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo, tem um monte de gente que fala assim, ó, eu odeio vender. Odeio vender. Sabe por quê? Ai, Paloma, hoje mesmo eu ouvi isso de uma cliente. Se eu tivesse esse seu poder de argumentação, com certeza eu estaria rica, né? Uma pessoa já de muita carreira, assim, dentro de uma grande empresa. E aí eu falei, você vê, né? É só uma habilidade. Ela tem outras 1000 habilidades que eu não tenho.
Mas a verdade é que todo mundo foge daquilo que é novo, daquilo que não é habitual para você. E aí vender é uma coisa que... Quantos nãos a gente recebe quando a gente vende? Um monte. Quantas vezes a gente é julgado dentro de uma negociação e aí o pessoal quer desmerecer para negociar mesmo, faz parte do jogo. Diminui o seu preço lá embaixo e você tem que ter autoconfiança e falar assim, ó, eu vou te entregar o melhor, eu tenho a solução do seu problema, eu estou vendendo para você algo que ninguém no mercado tá vendendo, porque de fato você tá fazendo isso. E aí é por isso que muita gente diz assim, eu não gosto da venda, mas é medo. É medo de frustrar-se, é medo de frustrar o outro, porque na venda você se empodera, você traz todo o argumento. E aí você tem que bancar, sabe o quê? A decisão e a entrega da sua equipe inteira, do seu time inteiro. Eu tô tendo semanas assim, ó, enlouquecidas, porque eu tô tendo que montar, gerir time, desenhar novo fluxo. E, cara, tô bancando a decisão de uma vendedora que esteve na frente do cliente por um bom período negociando para fazer a melhor entrega. E aí, se a minha cliente estiver aqui, ela vai saber. Dá medo? Pra caramba. Pra caramba. Mas e aí? O que a gente vai fazer para superar esse medo? Será que é um medo por conta do meu ego? Ou será que é um medo porque eu não confio no meu time? E eu não tenho recurso para fazer isso? Ou... Opa! Oi, pessoal. Estão todos aqui comigo? Oi, gente. Estão todos aqui comigo? Esse Instagram, viu? Isso aí. Começando nessa minha vibe aqui, preciso me familiarizar bem com essa ferramenta. Voltando, gente. O que acontece? Quando a gente olha para essa questão, né, do desafio, a gente tem que pensar nessa questão do ego, se é medo real, se é algo que eu tenho que superar e aí eu tenho que buscar técnicas e ferramentas para superar. Então, por exemplo, muita gente não gosta de falar em público, né? Eu já tive muito medo de falar em público. E aí a minha pergunta é porque eu não sei do que eu estou falando, eu não sei tecnicamente bancar o que eu estou apresentando, ou eu tenho medo porque eu não acho que tenho uma boa dicção, porque eu não tenho uma boa postura, porque eu tenho medo de desapontar as pessoas. Tudo isso é medo. E aí, como eu tava dizendo pra vocês, né, do Napoleão Hill, que ele fala quanto mais a gente traz o medo pra nossa vida, quanto menos a gente enfrenta ele, mais ele cresce. E ele fala que existem 6 medos básicos hoje, né? Que é o da pobreza, o da crítica, problemas de saúde, que hoje é o primeiro, né, de todo mundo, eu acho, a perda do amor de alguém, a velhice e a morte. Então, pobreza, crítica, problemas de saúde, a perda do amor de alguém, a velhice e a morte. São 6 medos básicos que todo ser humano tem, tá? Só que a gente precisa pensar que toda vez que eu estou com medo, ele me impede de ter uma faculdade mental racional. Ele destrói todo o meu processo de imaginação. E quando eu falei a semana passada ou retrasada sobre crenças limitantes com vocês, sobre como você foi criado, como a sua família traz isso pra você, eu falei muito sobre você resgatar lá o porquê que você traz esse medo à tona hoje. O que você ouviu lá? O que foi afirmação para o seu inconsciente ter fixado que te traz hoje para o medo? E o que você tem que quebrar? O que você tem que ressignificar lá atrás? Para que você mude a sua percepção sobre o que de fato está acontecendo e o que de fato só a sua mente está criando. Porque se você tá com medo e a sua razão, né, já é claro que o seu racional não está funcionando, que você tá destruindo a sua imaginação, que você fica sem entusiasmo à medida que você está com medo, se eu estou totalmente ali fechado, tentando me proteger, como eu vou estar entusiasmado? Como eu vou ter certeza do meu propósito, daquilo que eu quero? Tudo te incentiva, né, para você procrastinar, para você recuar, desvia inclusive da nossa energia, do nosso esforço. Né? Compartilha que a Lia tá aqui com a gente. Compartilha aqui comigo quais são os principais medos, o que te paralisa, o que você tem medo hoje de fazer, hoje. Paloma, eu tô aqui ouvindo você nessa live, por quê? Porque eu tenho medo, o que eu vou fazer? Compartilha comigo, gente, é super importante essa interação de vocês, tá? Então, assim, quando eu digo que eu estou num momento totalmente
nebuloso, porque eu estou com medo, adrenalina, estresse, meu corpo tá liberando os hormônios ali que me tira desse racional. Eu não tenho como encontrar, gente, a felicidade. Eu não tenho como viver plenitude. Por isso eu disse para vocês no comecinho dessa live a diferença entre o medo, entre a fobia, o que te paralisa e o que não te paralisa. Como você reconhece, como você dosa esse seu medo. Também falei para vocês da importância de ter uma ajuda profissional para vocês entenderem se o viés do seu medo e da sua fobia não está atrelado a uma possível depressão, uma patologia mais séria, né? Porque a depressão ela é muito desencadeada pelas emoções que estão reprimidas, né? E se você, ao longo dos anos e da vida, traz aí uma preocupação sobre a sua história, sobre os seus fracassos, sobre as suas derrotas, né? Aquilo que você acha que é derrota, você não tem como sair desse movimento e dessa energia. E quando a gente fala lá do poder da gratidão, lembra que é validar toda e qualquer coisa que você vive, é lembrar de agradecer toda e qualquer situação que você vive, que tudo isso muda a sua frequência energética e vai te trazendo a luz de possíveis soluções para aquilo que você acha que não tem solução. Tudo isso eu tô dizendo que a grande parte da nossa toxina mental, ela vem daí, né, das preocupações. Se você reconhece, mas não consegue sair, você tem que verificar, às vezes você precisa de ajuda profissional mesmo, né? Buscar terapia, buscar esse seu autoconhecimento, porque é só através de muita autoconfiança que você consegue se colocar diante desses desafios. Mas ter autoconfiança significa ter autoconhecimento. Isso, gente, para mim é a base de tudo que vem acontecendo na minha vida. De todas as coisas positivas que eu tenho transformado, seja na empresa, seja com os meus filhos, seja no meu autocuidado, na minha autocompaixão, quando eu entendo que não tá indo legal, quando eu olho e falo, puxa, não tá como eu queria ainda, mas eu tenho tentado validar todos os dias e ser grata por tudo que tem acontecido na minha vida. E quando você faz isso, quando você consegue mudar essa frequência energética, significa que você está um passo à frente, porque você já conseguiu olhar para as suas experiências de vida, você já percebeu que em muitos momentos você foi preenchido de incertezas, de inseguranças, das afirmações, das crenças limitantes que foram colocadas em você. Então, quando você consegue já estar nesse momento de agradecer cada coisa que acontece na tua vida, é porque você já se reconectou e já resgatou quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero me tornar. Isso faz com que você comece a apreciar a jornada. E se você aprecia a jornada, a chance de você não cair no erro, de se paralisar pelo medo, é muito grande. Eu vejo, assim, muitos empresários dizendo, né, assim, pra mim, eu não vou crescer porque crescer dá trabalho. Quanto mais eu cresço, mais eu perco a mão da gestão do meu negócio. É lógico, cara. Isso é normal, só que se você tem que entender que ser um bom empreendedor é você literalmente capacitar seu time, trabalhar seu time. Hoje eu tive uma experiência, né? Uma pessoa comentou assim, meu Deus, fulana de tal tá mega sobrecarregada. Eu falei, vai continuar, porque a gente já fez treinamentos, a gente já tá capacitando e a pessoa tem que se perceber centralizadora. Porque enquanto você for centralizador e executor de tudo, a sua chance de crescer com solidez, com consistência é muito pequena. Por quê? Porque gerir pessoas, gerir equipe, gerir cliente também é um processo de saber capacitar o outro, delegar ao outro, confiar no outro. Como eu confio no outro se eu não confio nem em mim mesmo direito? Se eu tô com medo de perder a mão do que eu tô fazendo? Isso é algo que todos os dias eu aprendo, que é um processo. E eu posso dizer, quem trabalha ali comigo, que sente isso, o quanto eu delego e confio. Monitorar é um outro desafio, porque eu delego, a gente acompanha, a gente treina e capacita, e esse monitoramento de como que tá esse desempenho e esse desenvolvimento e essa entrega e essa qualidade do que está sendo entregue, tanto aos nossos clientes, enfim, esse é um desafio, porque cada ser humano que está ali tem que querer
e sentir-se parte do processo, né? E uma coisa que eu acho muito legal, até postei essa semana aí da minha equipe, é que eu não vejo medo. Apesar da gente às vezes sair de umas reuniões assim, falar, caraca, olha esse projeto, o que vai rolar? Meu, no final a gente olha e fala assim, vai dar certo. Não, vai dar certo, a gente vai encontrar o melhor método e etc. Porque não que a gente esteja vendendo algo que a gente não tem a competência de entregar, mas é que a gente nunca sabe quais são as particularidades dos projetos que estão vindo, ou das pessoas com quem nós vamos nos relacionar do cliente. Às vezes você desenha na sua cabeça um fluxo, um processo perfeito, e com quem você está interagindo, a devolutiva não vem como você imaginava. E aí que tá. Como você pensa na estratégia e na solução para resolver aquele problema rápido. Se eu só me prendo ao medo do grande projeto ou da grande coisa, eu não tenho minha mente dentro de um racional que enxergue as novas possibilidades. Então, eu tô trazendo essa história, gente, porque de verdade a gente está vivendo um momento hoje de pandemia, onde todo mundo teve muito medo, ainda tem muito medo, e não é só como Napoleão Hill coloca, né? O medo de pobreza, o medo de crítica, o medo... Existe um terceiro ponto que ele fala que é o medo de perder a saúde, que foi uma coisa assim mundial. Eu digo que a energia mundial ficou nesse ponto. E quantas pessoas não tiveram medo de verdade de falir, de não ter condições de comprar comida para casa? Muitas. Agora, por que muitos negócios assim, deslancharam, assim, tiveram um crescimento exponencial na pandemia e muitos fecharam? Vocês conseguem enxergar isso? O que é de diferente da tua realidade ou da minha, que a minha empresa cresceu pelo menos 30% nessa pandemia? Qual que é a diferença? O meu negócio? É minha atividade, que é serviço, que eu me enquadrei como serviço essencial? Eu tenho um monte de concorrente que quebrou. Quebrou, fechou e eu fiz a festa, porque aí o cliente veio para mim. Mas entenda, é o nosso poder de inovação. É o nosso poder, gente, de enxergar caminhos. E eu só consigo enxergar caminhos quando eu realmente entendo o que me paralisa e como eu vou trabalhar com esse sentimento, certo? E aí eu volto a dizer, muita coisa é o quê? Preocupação. E preocupação, o que é? Coisa que a nossa mente cria, não é? Quantas vezes a gente superou um problema e aí quando a gente passou por ele a gente falou assim, nossa, achei que era um monstro, mas cara, superei. Eu achava que era um negócio assim insolúvel, não? Primeira regra é que tudo tem solução, gente. Quem escolhe a vida que quer ter somos nós. Cada um decide qual é a vida que se quer. E aí eu trago isso de forma muito real aqui, porque uso o exemplo da pandemia. Quantas pessoas se reinventaram e saíram da pandemia mais fortalecidos de verdade? Aliás, não saíram do cenário, né, gente? A pandemia tá aí ainda, é uma questão muito real. Mas o que eu quero dizer é que mudaram de negócio, mudaram de carreira, ou no seu próprio negócio que tava ali, tá tranquilo, eu tô ganhando o meu, tô pagando a minha comida, minha viagem, meu carrinho tá bom. E agora na pandemia, conseguiu faturar mais. Por que não fez isso antes da pandemia? Às vezes é a crise que nos leva para essa adrenalina e para esse estresse, para essa coisa de às vezes querer encontrar mais. Então, é muito importante, quando eu olho para o medo, eu perceba quais são as circunstâncias que têm sido não qualificada, né? Aquilo que não me leva para o meu objetivo e que me incapacita, me faz não alcançar o meu verdadeiro potencial. Isso é uma reflexão que eu quero que cada um que esteja vendo essa live, né, esse vídeo ele não fica gravado no Instagram, mas depois ele é compartilhado lá no grupo das mulheres, nós temos mais de 100 mulheres lá no grupo. Essa semana, inclusive, nós passamos um formulário, né, para que cada uma escreva quem é, quais são os seus potenciais, quais são os seus diferenciais, que negócio que tem, que momento da vida está, se está começando a empreender, se já é empreendedora, se quer fazer transição de carreira, se é uma pessoa dentro de uma empresa, num setor administrativo, quais são as habilidades, que contribuição que essa pessoa, que essa mulher pode trazer para o mundo. Isso é um exercício que elas fazem ali no grupo, óbvio que para a gente gerar networking, eu quero promover o negócio dessas pessoas.
Só que quando eu jogo esse exercício para que vocês escrevam que habilidade você tem e como você pode contribuir para o mundo, eu estou estimulando você a se enxergar, a se projetar, a ver, poxa, eu acho que eu tenho essa habilidade, mas será que eu tenho mesmo? Será que eu estou caminhando para o meu melhor desempenho, o meu melhor potencial, o melhor que eu posso fazer? Então esse é o principal exercício que eu trouxe com aquele Google Forms que eu mandei para as meninas, para que cada um possa refletir que contribuição geralmente eu gero para o mundo. Ah, Paloma, eu sou uma mera administrativo, né? Eu tô lá na empresa, atendo o telefone, preencho uma planilha, falo com o meu diretor, enfim, atendo um cliente. Cara, tudo isso é olhar para si e entender qual a diferença que você faz no mundo. Ou qual é o medo que está te paralisando de ser mais ou fazer mais. Eu digo que o antídoto mais importante para a gente vencer o mundo, ou o medo, gente, é a decisão. Primeiro, é a decisão de deixar de se preocupar. De se preocupar com aquilo que a nossa mente está criando e que não é o que acontece de verdade. Napoleão também falava, né? Napoleão Hill também falava que assim, uma mente inquieta, ela é impotente. Por isso, eu estou lá buscando exercitar a meditação, silenciar a mente. Muita gente, não sei se vocês já ouviram, mas muita gente falava assim, ó, o ócio é criativo. E isso é muito real. Eu, até pouco tempo atrás, eu achava que eu tinha que trabalhar 24 horas, eu tinha que estar ocupada 24 horas. Até que no meu processo terapêutico, a minha terapeuta falava assim pra mim, pra que você tem que estar tão ocupada? Pra que e pra quem você tá querendo mostrar que você é tão boa? Será que você se não fizer tudo isso, você vai ser vista como uma qualquer? Como alguém que é preguiçosa? E aí eu fui aprendendo que o ócio é criativo, gente. E hoje eu me permito dormir melhor. É um processo. Eu estou dizendo aqui para vocês que eu estou compartilhando as minhas principais vulnerabilidades. Isso também é um outro aprendizado, que a gente não precisa ser forte sempre. Que a gente pode demonstrar as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. Claro, reconhecendo quais são os nossos ambientes seguros. Não necessariamente é com a sua família. Às vezes a sua família é que menos vai te empoderar nessa situação. Mas você precisa reconhecer e tomar a decisão de que no seu dia e nos seus projetos você mais se preocupa, uma preocupação, do que de fato é o que está acontecendo, tá? Então, esses são os recadinhos, né? Para superar esse medo, a gente precisa primeiro pensar nessa decisão que eu tenho que tomar para realmente encontrar o melhor, a escolha, o caminho mais racional dentro desse meu processo. Entendi o que é medo, entendi o que é fobia, entendi que tem gente que vive pela adrenalina, né, e que é movido pela adrenalina, que gera ali o seu cortisol no corpo e tudo aquilo, né, faz você fazer, mas também estou trazendo uma outra ponta do ócio criativo, das suas fragilidades, de você entender que uma mente inquieta ela é impotente. Eu preciso estar canalizado, centralizado com as minhas escolhas, com os meus objetivos, com aquilo que eu desejo para mim, tá? Uma das coisas muito importantes sobre a decisão, né? Quando a gente tá indeciso, gente, quando a gente tá vulnerável a ponto de não conseguir se reconectar com seus objetivos, seus valores, obviamente que você está mais propenso a sofrer influências. Então, aquele medo que a gente tem do julgamento, tipo, eu não vou começar esse projeto porque e se não der certo? Alguém vai julgar. Minha mãe vai dizer pra mim, tá vendo? Eu falei pra você, né? Eu tive uma pessoa essa semana que eu tive uma conversa muito séria com ela na terça-feira. Ela queria desistir de um sonho. Ela já tinha desistido desse sonho alguns anos atrás. Estava muito infeliz. E aí comecei a, junto com ela, ajudar a desenhar esse novo caminho. E aí, óbvio que aparecem os percalços, né?
Eu sempre digo isso aqui, são quase 10 horas da noite, meu marido tá fazendo a minha filha dormir porque eu estou aqui nessa conversa que preenche o meu ser, preenche a minha vida. Mas eu tive que escolher, né? Não estar ali no meu conforto, no meu sofazinho, com meu cobertor, com meu chazinho, para estar aqui falando para vocês. E aí eu poderia no meio do caminho desistir, assim como essa pessoa que eu estive falando com ela na terça. Ela teve os percalços ali no meio do caminho e ela desistiu. Ela desistiu. Ela falou assim: eu não vou dar conta e eu não quero, e eu acho que isso não é pra mim, eu não nasci pra fazer isso. Era um projeto da vida dela pessoal. E eu disse: cara, se você decidir desistir hoje, porque você de fato analisou todas as possibilidades e isso não é mais pra você, eu não vou te julgar. Eu não estou aqui pra te julgar. Agora, se você está desistindo exatamente porque você entende que não quer que a sua mãe, que seu marido, que seus amigos digam pra você, tá vendo? Eu falei pra você nem começar, tá vendo? Eu falei que isso não faz sentido pra você. Aí eu não vou deixar você desistir. E ela está no momento de reflexão. Ela foi, agradeceu, chorou bastante e bababá, e ela foi refletir. Porque ela quer. Eu disse pra ela, eu falei assim, sei lá quantos anos atrás, falei, você desistiu desse seu projeto. Será que é a hora de você continuar desistindo? Porque senão daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai continuar se lamentando porque não persistiu. E o que é isso? É o medo, gente. É o medo daquilo que eu falei ali pra vocês. É o medo do fracasso, é o medo de não dar conta. E não é fácil, nada é. Mas em reconhecer, esse é o primeiro ponto, né? Reconhecer que eu tenho medo e que eu quero mudar essa realidade é o primeiro ponto. Então é isso que eu quero dizer para vocês. De todos os conceitos que a gente encontra, o medo ele serve para nos guiar, para nos proteger, para nos trazer uma parada para que a gente analise todas as possibilidades. Agora, o que eu vou fazer com isso depois que eu reconheci? Aí é uma decisão muito importante. E a primeira decisão é não me preocupar com a situação, em buscar entender de fato por que a minha mente está percebendo aquilo como uma ameaça. E quando eu olho isso e eu percebi o que é, eu consegui chegar o mais próximo da realidade possível, entendi que não é só uma preocupação, eu começo a desenhar as ações para chegar nos meus objetivos. Mas para eu conseguir me manter naquele objetivo, o que eu recomendo que você faça? Visualize, internalize de verdade o que de melhor vai te acontecer se você conseguir superar esse medo. Meu primeiro evento, né, que eu fiz falando ao público, eu falava, cara, não vou dar conta, eram 100 pessoas num auditório e tal, e eu falando de um assunto muito técnico. E aí eu disse, tá, mas depois que eu fizer isso, quais são os benefícios? Eu vou captar muito cliente, eu vou ser vista como autoridade sobre esse assunto, eu vou, né, a gente convidou um pessoal de vídeo, foto e tal, falei, eu vou ter um monte de conteúdos que eu vou poder compartilhar com o meu cliente, que faz parte desse workshop, era um workshop de 4 horas, enfim. E eu comecei a visualizar o que eu ia ganhar, qual era o benefício. E aí é lógico, você se empodera, você estuda, como eu falei, o medo pode vir também porque você não se sente competente tecnicamente para aquilo, né? E aí você tem que se capacitar. Mas para isso, primeiro eu reconheço que eu tenho medo. Por quê? Por ego, por técnica, né? Por julgamentos. Uma vez que eu identifiquei isso, eu consigo, gente, começar a entender e projetar quais são as vantagens que eu tenho se eu transpor, se eu superar este medo. E aí o exercício, eu volto a dizer, sabe aquele caderninho que eu falei pra vocês? Escrevam o seu nome completo, a data que você estava começando o projeto comigo. Escreva quais são os seus objetivos, como você pretende alcançar, o que você vai ter que abrir mão para você desenhar esse seu sonho aí, essa sua meta. Se veja dentro daquela conquista já. Se ela for muito grande, fracione essa conquista, né? Sei lá, a pessoa tem vontade de nadar, ou sei lá, correr. Eu, por exemplo, não gostava de correr, não gosto de correr, na verdade, mas não afirmo mais isso o tempo todo pra mim. Por quê? Porque eu fiz os meus primeiros 5K e foi muito tranquilo, e eu não fiz um preparo para aquilo. E no final da prova,
Cara, eu tinha saído de uma festa à noite, a prova era super cedo, super irresponsável, sabe? Num sentido de que, assim, era importante a corrida, mas eu estava em um outro evento. No dia seguinte, eu estava lá cedinho, 6 horas da manhã, e corri. Quando chegou no final, eu tive aquela sensação de, nossa, se fosse 8, daria, hein? Eu chegaria. E isso é muito legal, isso é muito importante. E agora, né, a próxima meta é aumentar esse campo de corrida. Por quê? Porque é a minha superação. Hoje, depois que eu fiz a corrida, você ama a corrida? Não, eu tenho amigas, cara, que eu admiro, porque começou a correr e virou vício e aí já virou maratonista. Pá! Objetivo, teve afinidade com aquilo. Eu, além de saúde, eu acredito que é uma coisa que me fez sentir bem, superei. Então é isso que eu quero dizer, assim, vamos se colocar, vamos se enxergar já naquela posição. Quando eu peguei, eu compartilhei, né, captando essa conta grande aí desse cliente, eu me visualizava, foi muito desafiante a negociação, né? Como a maioria sabe, a minha empresa não estava habituada a negociar. E eu tenho me desafiado agora, essa é a nossa nova meta, eu já tenho alguns bons cases lá na Ethics, e agora a gente tá com esse foco, porque quanto mais você entrega, mais você se desafia, mais você melhora o processo. E isso é para tudo. Então, gente, estou compartilhando aqui com vocês. Esse é mais um tema que faz parte da minha jornada e da minha construção, das minhas superações, de como eu me mantenho constante nos meus objetivos. E aí, dado a esses essa minha forma de visualizar, de escrever, não acha que é pouco, não acha que é besta, não acha que é simples, simplesmente escrever. Escreva, olhe, visualize, põe na sua capa do celular, desenhe o seu objetivo e também escreva o que te bloqueia, o que te paralisa, o que tá te impedindo de seguir. Que medo é esse? Esse é medo, como eu falei, é teu ou é de quem convive com você? Esse medo, ele é real ou é algo que você criou na tua cabeça? Medo todos nós temos e cada um na sua magnitude, no seu tamanho. Eu fico muito brava quando alguém fala, pô, mas só tem medo de uma barata. Pô, tem medo de uma barata. Eu não tenho. Eu brinco que eu sou do interior, né? Lá a gente tinha rã, cobra, sapo. E a gente tinha que... Então barata não me aflige, mas tem gente que tem medo de barata. Assim como tem gente que tem medo de falar em público. Eu não tenho medo de falar em público. Mas eu tinha medo de estar aqui no Instagram, me colocando como uma pessoa que tem conteúdo para dividir com vocês. Até que muita gente me dizia, cara, você me inspirou, você me motivou, sua história é bacana, Paloma, conta a sua história, que legal, que nananã. Eu não consegui enxergar isso. E aí eu me perguntei por muitas vezes, até quando eu vou esperar que o outro valide o tempo todo quem eu sou? Por que eu não consigo validar quem eu sou, a história que eu tenho, o valor que eu tenho, aonde eu cheguei? E a grande verdade é essa. Isso não significa que você vai estar plena sempre, tá? Olha, eu sei quem eu sou ótima mesmo, sou maravilhosa. Não é isso. Tem um monte de dia que você chega, ó, putz, tô na bad, não tô bem. E aí, ó, autocompaixão, cara. Só que a sua exceção não pode ser a regra. Se você tá todo dia na bad, todo dia tá sem ânimo, todo dia tá reclamando da vida, tem alguma coisa errada na sua essência. E aí você tem que olhar pra você e entender, é isso que eu quero pra mim? Às vezes é. Às vezes você quer se manter nessa vibração. Só que assim, dó de quem vive do seu lado, né? Porque dizem que a gente é reflexo das 5 pessoas que convivem ao nosso lado. Eu não quero ter do meu lado quem tem essa vibração. Ou a gente estende a mão para que essa pessoa busque uma nova realidade e aí depois a gente vai até onde a gente pode. Então, estamos aí com 50 minutos de bate-papo. Esse é o meu objetivo aqui com vocês, né? É trazer um pouquinho desses meus conhecimentos, do que eu uso na minha jornada. E eu espero que faça sentido para vocês, que vocês acolham o medo de vocês com bastante autocompaixão, que vocês reconheçam que isso é um medo. E que se você reconhecer que isso é uma fobia, que isso te paralisa, que isso te gera um estresse, além daquilo que é possível reverter, que você busque a ajuda necessária, mas que você saia desse ciclo que você se colocou. Porque lembre-se, só acontece com você aquilo que você se permite que façam com você.
Essa é a maior realidade da nossa vida. As escolhas e o poder de escolher é teu. Assumir as consequências dele também é só sua responsabilidade. Só cabe a cada um de nós escolher a vida que a gente quer viver. Então você pode começar hoje, você pode procrastinar, jogar para amanhã mais uma vez e continuar pelos próximos 10, 20 anos colhendo os mesmos frutos que você colheu até hoje. Se você está feliz, porque todos nós nascemos para ter uma vida feliz. E a felicidade, gente, para mim é um estado, é um momento. A felicidade não é uma constante. Eu acho muito leviano quem prega que você vai ser plenamente feliz, né? Por quê? Plenamente feliz? Porque tem dia que você tá mal, tem dia que não tá legal, tem dia que não dá certo, tem dia que... E tá tudo bem. É claro que eu digo assim, que a plenitude é quando você se reconecta com você mesmo, com seus objetivos, você vive o seu propósito. Então esses percalços da vida não te afundam. Mas a felicidade ela é um estado, então tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, mas se a sua balança, o saldo final for positivo, você tá no caminho certo. Você tá muito no caminho certo. Não aceite nada menos do que o que você merece. Não permita que nenhum sentimento e nenhum pensamento limite o seu poder de ação. Esse é o meu recado, esse é o meu propósito. É possível fazer, mantenha-se em movimento. Essa é a minha contribuição para vocês. Espero que tenha agregado, né, nesta noite de hoje. E agradeço imensamente quem esteve aqui. Estou no direct, super à disposição para a gente bater um papo. E depois compartilha o que hoje você de melhor aprendeu nesta live. Conta pra mim quais são os seus principais medos. Escreve aí, depois compartilha comigo, Paloma, daquela live, o meu maior medo era esse. E hoje eu superei assim. Faz isso, gente, que vocês vão ver de verdade a transformação no dia a dia de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus. Até a próxima semana.